Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Boa noite, meus irmãos, aqui do Ministério Sonho de Deus, na cidade de Taubaté. Nós estamos aí celebrando 12 anos de Terra de Adoradores e nessa noite tão especial nós temos a oportunidade de estar recebendo um grande amigo, um homem que tem impactado as nossas vidas e tantas pessoas nas nações, um apóstolo das nações e que hoje tem a oportunidade de estar ministrando. E ele tem uma experiência muito especial com Taubaté, porque foi algo que Deus despertou a ele quando passava por aqui, um outdoor do Terra de Adoradores que chamou a atenção, e foi dessa maneira que o Senhor nos conectou. Então, nesses 12 anos que nós celebramos de Terra de Adoradores, ter a presença dele, para nós é uma honra, e para mim, sempre o privilégio de poder traduzi-lo. Queria, então, passar a palavra ao nosso amigo, que nós estamos com tanta saudade, apóstolo Gustavo. Seja bem-vindo, é uma honra ter você nessa noite. Qué alegría, apóstol Cristiano, estar junto a ustedes en estos días tan relevantes para la congregación. Que alegria, apóstolo Cristiano, é uma honra poder estar com vocês em dias tão relevantes para a congregação. Llegar a 12 años no es poco tiempo, es un tiempo muy importante que hace un divisor de aguas. Chegar a 12 anos não é qualquer tempo, é um tempo de fato muito importante, um divisor de águas. Muchas cosas han pasado en estos años que los trajeron a ustedes hasta aquí, a una etapa gubernamental. Muitas coisas passaram ao longo desses anos que os trouxeram até aqui, a essa etapa governamental. Quiero honrar al apóstol Güelis con toda la administración del Ministerio Sueño de Dios. Eu quero honrar a vida do apóstolo Eli e com toda a administração do Ministério Sonho de Deus. Su amor, su amistad, su sabiduría nos ha hecho mucho bien a nosotros. Seu amor, sua amizade, sua sabedoria tem feito muito bem a nós. Y también a toda la familia del apóstol Cristiano, que es nuestro lugar de descanso cuando estamos en Taubaté, lo digo de todo corazón. Também a toda a família do apóstolo Cristiano, a sua casa tem sido meu lugar de descanso quando nós estamos em Taubaté, e digo isso de todo o coração. Y no puedo olvidar a mis queridos dentistas que tanto amo, que tanto bien le han hecho a esta imagen tan extraña, que tanto amo a mis doctores amados. Eu não poderia também esquecer dos meus dentistas tão queridos e que são responsáveis por essa imagem que vocês estão vendo tão linda. Honro al Señor, a todo el equipo de ministerios que trabaja junto a ustedes, que nos edifican tanto en la verdad. E também quero honrar também todos os ministérios que caminham junto com vocês e que têm contribuído para essa verdade. Ahora quiero compartir la palabra en un momento donde la luz es demasiado importante. Eu estou compartilhando com vocês hoje essa palavra num momento onde a luz tem sido demasiadamente importante. Parece que hubieran más evidencias del poder de las tinieblas que el poder de la luz, pero eso no es verdad. Parece muitas vezes que há mais poder nas trevas do que na luz, mas isso não é uma verdade. Hay muchas cosas pasando, mucha corrupción, mucha muerte, mucha enfermedad por todos lados. Há muita coisa acontecendo, muita morte, muita corrupção, muitas coisas de todos os lados. Pero ese siempre fue el momento más propicio para que Dios dé a conocer la luz de su gloria. Mas esses sempre foram momentos propícios aonde Deus faça conhecer a luz da sua glória. Cuando Jesús comienza su ministerio, la tierra estaba sentada en tinieblas y en oscuridad. Quando o Senhor começa o seu ministério, a terra estava assentada sobre trevas e escuridão. Y aún recordemos Génesis capítulo 1, la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas cubrían la tierra. E se nós lembrarmos Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia e as trevas cobriam a face da terra. La razón de la condición de la tierra era por causa de la operación de las tinieblas. A razão da condição da terra em função das trevas. Pero Dios dijo, sea la luz, y comenzó el orden. Então, quando Deus disse haja luz, começa a ordem.
Hay 7 palabras que se definen en las escrituras como la expresión de la luz. Existem 7 palavras que são utilizadas na Escritura como expressão de luz. Y creemos que el Ministerio Sueño de Dios y la Iglesia de Cristo Pura de Brasil está creciendo en luz. E nós cremos que o Ministério Sonho de Deus e aqueles que são igreja pura no Brasil estão crescendo nesse momento em luz. Hay 7 expresiones que quiero mencionar rápidamente como introducción. E existem 7 expressões que eu quero mencionar rapidamente como uma introdução. La luz produce separación. A luz produz separação. Cuando la luz entra en acción, separa lo que es de lo que no es. Quando a luz entra em ação, ela separa o que é daquilo que não é. Y hay una separación entre los hombres carnales y los hombres espirituales por el aumento de la luz. Quando se aumenta a luz, há uma separação dos homens espirituais dos homens carnais. Y los verdaderos hombres de Dios están saliendo por toda la nación con una palabra clara de parte de Dios. E os homens de Deus estão nesse momento saindo por toda a nação com uma palavra clara da parte de Deus. La segunda expresión es la luz siempre vence. A outra expressão é a luz sempre vence. Desde el principio la luz prevaleció sobre las tinieblas. No princípio, a luz prevaleceu sobre as trevas. La luz no comparte los territorios con las tinieblas. Não há um compartilhamento de território entre luz e trevas. Cuanto más crece la luz, menos espacio hay para las tinieblas. Quanto mais cresce a luz, menos espaço há para as trevas. La tercera palabra importante es que la luz expone. A terceira palavra importante é que a luz expõe. Muestra. A luz, ela mostra. Y antes de mostrar los pecados, la luz muestra la realidad de Dios. E antes de mostrar o pecado, a luz, ela mostra a realidade de Deus. Cuando alguien entra en la luz de Dios, entra para ver la realidad de Dios. Quando se manifesta a luz de Deus, ela se manifesta para revelar a realidade de Deus. Tenemos a David por un lado y al rey Saúl con todo el ejército por el otro. Nós vemos Davi de um lado e o rei Saul com todo o exército do outro. David lleno de luz, todo el ejército de Saúl en tinieblas. Davi cheio de luz e todo o exército de Saul cheio de trevas. La razón por la que David venció a Goliat es porque la luz le mostró la realidad de Dios. E a razão pela qual Davi venceu a Golias é porque a luz manifestou a realidade de Deus. David vio a Goliat como Dios veía a Goliat. Davi conseguiu ver Golias como Deus via Golias. Cuando aumenta la luz, vamos a ver como Dios ve. Quando se aumenta a luz, nós podemos ver como Deus vê. Y esa es una gran bendición para la iglesia. Essa é uma grande bênção para a igreja. La gente está viendo crisis, pero la iglesia está viendo grandes oportunidades. As pessoas estão vendo somente crise, mas a igreja consegue ver grandes oportunidades. La cuarta palabra es que la luz gobierna. A quarta palavra é que a luz governa. No hay forma de que puedan convivir la luz y las tinieblas juntos. Não existe maneira de conviver luz e trevas junto. Cuando Dios hizo el sol y la luna fue para gobernar. Quando Deus criou o sol e a lua, foi para governar. José era un hombre de luz y gobernó en Egipto. José era um homem de luz e governou o Egito. Daniel era un hombre de luz y gobernó en Babilonia. Daniel era um homem de luz e governou na Babilônia. Pablo fue un apóstol de luz y gobernó sobre los gobiernos de la tierra en aquellos días. Paulo foi um apóstolo de luz e ele governou sobre os governos da terra naqueles dias. Cuando la luz crece sobre la iglesia, aumenta la medida de gobierno. Quando a luz cresce sobre a igreja, amplia, aumenta a medida de governo. Cada uno de estos principios pueden abrirse en dimensiones grandísimas. Cada um desses princípios podem se abrir para dimensões ainda maiores.
pero quiero definir gobierno como la capacidad de cuidar y de dirigir. Mas eu quero definir governo como a capacidade de cuidar e dirigir. Tener la habilidad de Isaías 60, dirigir a las naciones por causa de la luz que nos gobierna. Aquilo que diz Isaías 60, dirigir as nações através da luz que nos governa. Hombres y mujeres que traen dirección en tiempo de oscuridad, de confusión. Homens e mulheres que trazem direção em tempos de escuridão. Otra palabra para luz es que la luz produce velocidad. Uma outra definição para a luz é que a luz produz velocidade. Está comprobado que la luz viaja casi a 300.000 kilómetros por segundo. Está comprovado que a luz viaja a uma velocidade de aproximadamente 300.000 quilômetros por segundo. Y la luz natural es un ejemplo de la realidad espiritual. E a luz natural, ela é um exemplo da realidade espiritual. Una generación de luz va mucho más rápido. Uma geração de luz consegue ir muito mais rápido. Cuando vemos como Dios ve, no quedamos atrapados en las mentiras de las tinieblas. Quando nós vemos da mesma maneira como Deus vê, nós não ficamos presos às mentiras das trevas. Luz está profundamente ligado a tiempo. A luz está profundamente ligada ao tempo. Es impresionante como luz es tiempo y medición. É impressionante como a luz é tempo e medição. La medición está relacionada a la luz. A medição está ligada à luz. Y eso nos va hablando a nosotros que si crecemos en luz, creceremos en velocidad. E isso nos fala que se crescemos em luz, cresceremos em velocidade. El sexto aspecto de la luz es que la luz saltea los obstáculos. O sexto aspecto da luz é que a luz repite, Pasa por alto los obstáculos. ela salta os obstáculos. Cuando un hijo del Dios crece en luz, no hay obstáculo que lo detenga. Quando um filho de Deus cresce em luz, não existem obstáculos que o detenham. Y quiero profetizar sobre la casa que han habido muchos obstáculos, pero el Señor los hará saltar todos los obstáculos. E eu quero profetizar sobre essa casa que vocês têm enfrentado obstáculos, mas o Senhor tem feito vocês saltarem por todos os obstáculos. Los obstáculos sirven para ejercitarnos espiritualmente, Obstáculos, eles servem para nos exercitar espiritualmente, para llevarnos a niveles de victorias extraordinarias. nos levar a níveis de vitórias extraordinárias. ¿Cómo descubrimos lo que podemos saltar? Como nós descobrimos o que podemos saltar? Teniendo los obstáculos delante. Tendo os obstáculos diante de nós. Vamos descubriendo que sí podemos, Nós vamos descobrindo, sim, nós podemos. porque estamos viendo y viviendo bajo la luz de Dios. Nós estamos vendo e vivendo debaixo da luz de Deus. Y esta casa maravillosa, el Ministerio Sueño de Dios, tiene luz de Dios. Essa casa maravilhosa, o Ministério Sonho de Deus, tem luz de Deus. Así que pueden saltar los obstáculos con total libertad. Então, vocês podem saltar os obstáculos com toda a liberdade. Y la séptima expresión de luz que quiero dejarle como introducción E a sétima expressão de luz que eu quero deixar para vocês como introdução, la luz de Dios es un aumento progresivo. que a luz de Deus ela tem um aumento progressivo. Proverbios capítulo 4 habla de que la luz va en aumento. Provérbios capítulo 4 fala que a luz ela vai em aumento. Y esa es nuestra naturaleza en Cristo, ir en aumento. E essa é a nossa natureza em Cristo, avançar Que, em aumento. que nadie se conforme con la luz que tiene porque todavía hay mucho más. Ninguém se conforme com a luz que tem, porque ainda há muito mais. Si has visto algo de la realidad de Dios, todavía hay mucho más. Você já tem visto algo da realidade de Deus? Eu quero te dizer que ainda existe muito mais. La luz de Dios es Dios mismo.
A luz de Deus é o próprio Deus. No podemos separar a Dios de la luz, Não podemos separar Deus da luz. como no se puede separar los rayos del sol. Como também não se pode separar os raios do sol do sol. David no dijo que Dios tenía luz, David dijo, Dios es mi luz. Davi não disse que Deus tinha luz. Davi disse, Deus é minha luz. David no dijo, Dios tiene luz, David dijo, es mi luz. Ele não disse, Deus tem luz. Ele disse, é minha luz. Se apropió de la luz de Dios Ele se apropriou da luz de Deus. porque para él Dios es luz. Porque para ele, Deus é luz. Muchos años después Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Muitos anos depois disso, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. No deberíamos perder de vista a Dios como fuente de luz. Nós não podemos perder de vista Deus como fonte de luz. Él nos está mostrando su realidad. Ele está nos mostrando sua realidade. En realidad, la fe es ver como Dios ve. A realidade da fé é ver como Deus vê. Cuando Dios aumenta su luz, aumenta nuestra fe. Quando Deus aumenta a sua luz, ele aumenta a nossa fé. ¿Qué es vivir en la fe del Hijo de Dios? E viver na fé do Filho de Deus. Es vivir en la luz de Dios. Viver na luz de Deus. Es vivir viendo como Dios ve. É viver vendo o que Deus vê. Cuando Pablo dice en Gálatas 2:20, Quando Paulo diz em Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. E o que eu vivia na carne, agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Él está diciendo, ahora vivo viendo como ve el Hijo de Dios. Ele está dizendo, agora eu vivo vendo como Deus vê. Y esa es una vida extraordinaria, E essa é uma vida extraordinária. porque cuando todos ven a Simón, yo puedo ver a Pedro. Porque quando todos veem a Simão, eu posso ver a Pedro. Porque cuando todos ven una prostituta, yo veo a una mujer que abrirá toda Samaria para Cristo. Quando todos veem uma prostituta, eu vejo uma mulher que vai ganhar toda Samaria para Cristo. Cuando todos ven un hombre corrupto como Saqueo, yo puedo ver el libertador de todo un territorio. Quando todos veem o homem corrupto que era Zaqueu, eu posso ver um libertador de todo um território. Cuando vemos como él ve, todo cambia y es distinto. Quando vemos como Deus vê, tudo muda, tudo se torna diferente. ¿Por qué Dios nos está dando más luz? Por que Deus nos está dando mais luz? Porque Él quiere que veamos como Él. Porque Ele deseja que nós possamos ver como Ele. Él necesita una iglesia que vea como Él. Ele necessita uma igreja que possa ver como Ele. Mucha gente cristiana está hablando cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios está viendo. Muita gente que se diz cristã tem dito coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus está vendo. Aprobando lo que no debía aprobar y condenando lo que no debería condenar. Aprovando o que não deveria ser aprovado e condenando o que não deveria ser condenado. Dios está levantando una iglesia que ve como Él ve. Deus está levantando uma igreja que veja como Ele vê. Y creo sin lugar a dudas que estamos en un ambiente donde la luz está aumentando. E eu creio, sem lugar a dúvidas, que nós estamos num ambiente onde a luz está aumentando. Quiero compartir rápidamente 8 pensamientos con ustedes. Eu gostaria de compartilhar rapidamente 8 pensamentos com vocês. 8 pensamientos que pueden ser expandidos por la revelación del Espíritu Santo en tu vida. 8 pensamentos que podem se expandir através da revelação do Espírito Santo em sua vida. Prefiero llamarlo pensamiento y no principio, Eu prefiro chamar de pensamento e não de princípio, para que puedas crecer mucho más allá de lo que nosotros podamos decir ahora.
para que isso possa crescer ainda mais do que aquilo que nós possamos dizer agora. El primer pensamiento, O primeiro pensamento, recibiendo la luz de la vida para ser hijos de luz. recebendo a luz da vida para ser filho da luz. Recibiendo la luz de la vida para ser hijos de la luz. Recebendo a luz da vida para ser filho da luz. Vamos a ver Juan capítulo 8, verso 12, por favor. Juan capítulo 8, verso 12. Vamos ver então em João capítulo 8, versículo 12. Exacto. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Falando novamente ao povo, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cristo es la luz del mundo, es la realidad de Dios en el mundo. Cristo é a luz do mundo, é a realidade de Deus no mundo. Todo el Antiguo Testamento Dios ha visitado con su realidad. Todo o Antigo Testamento Deus visitou com sua realidade. Pero en Cristo Él moró en la tierra con su realidad. Mas em Cristo ele morou na terra com sua realidade. En el Antiguo Testamento las diferentes generaciones vieron la realidad de Dios en un tiempo. No Antigo Testamento, as diferentes gerações viram a realidade de Deus para um tempo. Pero quien veía a Cristo veía la realidad de Dios todo el tiempo. Para quem vê a Cristo, vê a realidade de Deus em todo o tempo. Quien recibe a Cristo recibe la realidad de Dios. Quem recebe a Cristo, recebe a realidade de Deus. Y es interesante la expresión que es la luz de la vida. E é interessante essa expressão que ele é a luz da vida. Vamos a ir entendiendo esto a la medida del mensaje. Nós vamos compreendendo isso melhor à medida que fomos avançando na mensagem. Veamos Juan capítulo 12, verso 36 también. Vamos então agora para João capítulo 12, versículo 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Enquanto vós tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Recordemos que la luz es la realidad de Dios. Vamos recordar, a luz é a realidade de Deus. Es importante entender que hijo de luz es una graduación del cristiano. Nós precisamos entender que filho da luz é uma graduação do cristão. Este mensaje habla de que no todos los cristianos a veces son hijos de luz. Essa mensagem fala que nem todos os cristãos são filhos da luz. Miren cómo menciona la Escritura, entre tanto que tenéis la luz, entre tanto que tienen la realidad de Dios. É interessante como diz a Escritura, porque ela fala assim, aqueles de vós que tens a luz. Ahora dice, creed en la luz. Daí fala, aqueles que têm, creiam na luz. Algunos reciben la realidad de Dios, pero no la creen. Alguns recebem a realidade de Deus, mas não creem. Y si no creemos en lo que hemos recibido, lo perdemos. E se nós não cremos naquilo que recebemos, nós perdemos. Cuando Dios nos habla por su palabra, nos muestra su realidad. Quando Deus nos fala através da sua palavra, Ele nos mostra a sua realidade. Y dijo Dios, sea la luz, su palabra y su realidad. E Ele disse, seja a luz, sua palavra e sua realidade. Como predicadores, no somos predicadores de realidades humanas. Como pregadores, nós não somos pregadores de realidades humanas. Somos predicadores de la realidad de Dios. Nós somos pregadores das realidades de Deus. Y cuando alguien que escucha la realidad de Dios la cree, crecerá en luz. E quando alguém que crê na realidade de Deus, ou quando alguém que recebe a realidade de Deus crê, crescerá em luz. Por lo tanto, quiero llamar a los hijos de luz de esta casa maravillosa. Então eu gostaria de chamar agora os filhos da luz dessa casa maravilhosa.
que cuando escuchan la realidad de Dios la creen. Que quando escutem essas realidades de Deus, que vocês creiam. Dios les habló de que esta década sería una década de gran expansión. Deus tem falado a vocês que essa década seria uma década de grande expansão. Y nosotros creemos que es real. E nós cremos que isso é real. Y abrazamos esa verdad. E abraçamos essa verdade. Y no hay ninguna duda, nos vamos a expandir. Não há nenhuma dúvida, nós iremos expandir. Casa de Dios, esa es una realidad de Dios para todos nosotros. Casa de Deus é uma realidade de Deus para todos nós. Mientras algunos se irán reduciendo, otros se irán expandiendo. Enquanto alguns irão reduzindo, outros irão se expandindo. La luz aumentará para que la expansión sea real. A luz aumentará para que a expansão seja real. Y creemos que esto nos va a pasar a todos. Nós cremos que isso vai acontecer com todos nós. Segundo pensamiento, Segundo pensamento, más crece su vida, más crece su luz. quanto mais cresce a sua vida, mais cresce a sua luz. Recordemos que Jesús dijo que esta es la luz de la vida. Recordemos que Jesus disse que ele era a luz da vida. No era cualquier luz, era la luz de la vida. Não era qualquer luz, era a luz da vida. Veamos Juan capítulo 1, verso 4. Vamos ver João capítulo 1, versículo 4. Dice en este pasaje las Escrituras, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Essa passagem diz assim: nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Mientras por un lado la vida del Señor es vida, Se por um lado a vida do Senhor é vida, la forma en cómo se expresa es luz. a forma que essa vida se expressa é luz. La luz es la expresión de la vida. A luz é a expressão da vida. Algunos creyentes quieren luz, pero no cuidan la vida del Señor en su corazón. Alguns crentes querem a vida, mas não cuidam da luz do Senhor no seu coração. Vamos a cambiarlo. Algunos creyentes quieren más luz, pero no cuidan la vida del Señor. Vamos mudar aqui. Alguns crentes querem mais luz, mas não cuidam da vida do Senhor. Señor, quiero más luz, quiero más tu realidad. Eu quero mais luz, quero mais da tua realidade. ¿Cuidas tus ojos? Cuida dos teus olhos, ¿Cuidas tus oídos? cuida dos teus ouvidos, ¿Cuidas tus pensamientos? cuida dos teus pensamentos, ¿Cuidas tus sentimientos? cuida dos teus sentimentos. Recuerda que la luz aumentará si cuidas la vida del Señor. Se recorde que a luz aumentará se você cuida da vida do Senhor. Recuerda que vida y luz van de la mano. Você tem que se recordar que a vida e a luz caminham de mãos dadas. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí fluye la vida. De todas as coisas, guarde o teu coração, porque dele procede a vida. Y la luz va en aumento. E a luz, então, ela aumenta. Si cuidas la vida, la luz aumentará. Cuida da vida, a luz aumentará. Porque la luz pertenece a la vida del Señor. Porque a luz pertence à vida do Senhor. La señal de que en alguien está creciendo su luz es cómo está cuidando la vida. O sinal que a luz em alguém está crescendo é que ele está cuidando bem dessa vida. Creo que hay muchas personas en las naciones queriendo hablar cosas muy grandes y no saben cuidar su propio corazón. Eu vejo que às vezes há pessoas nas nações querendo falar de assuntos grandiosos, mas não sabem cuidar bem do seu coração. La evidencia de que alguien ha alcanzado su luz es que primero cuida la vida del Señor. A evidência de que alguém alcançou luz é que primeiro ele cuida da vida do Senhor. Seamos fieles administradores de esta vida en nosotros.
que possamos ser fiéis administradores dessa vida em nós. Eso marcará la diferencia entre verdaderos hijos de luz y solo curiosos u observadores. Isso marcará a diferença entre verdadeiros filhos da luz e dos curiosos e observadores. Vamos al tercer pensamiento, por favor. Vamos então agora ao terceiro pensamento, por favor. Luz es sinónimo de conocimiento, pero solo Cristo es el verdadero conocimiento. Luz é sinônimo de conhecimento, mas somente Cristo é o verdadeiro conhecimento. Miremos Juan capítulo 1, verso 9. Vamos olhar João capítulo 1, versículo 9. Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. A palavra é a luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina toda a humanidade. Cristo no es solo la luz, Él es la verdadera luz. Cristo não é só a luz, ele é a verdadeira luz. Y si la Escritura dice que es la verdadera luz es porque también hay falsas luces. E se a Escritura diz que ele é a verdadeira luz, é porque existem falsas luzes. El apóstol Pablo en 2 de Corintios habla de que Satanás se disfraza como ángel de luz. O apóstolo Paulo aos Coríntios, ele fala que Satanás ele se disfarça como anjo de luz. Hay gente hablando cosas extraordinarias, pero por dentro están muertos. Existem pessoas que estão falando coisas extraordinárias, mas por dentro estão mortos. Son los que se disfrazan de ángel de luz. São esses que se disfarçam de anjos de luz. ¿Cómo puedo identificar un ángel de luz? Eu posso identificar um anjo de luz? A alguien que no tiene humildad, A alguém que não tenha humildade. a alguien que no tiene mansedumbre, Alguém que não tenha mansidão. alguien que no tiene amor. Alguém que não tenha amor. Porque humildad, mansedumbre y amor son las expresiones de su vida. Porque humildade, mansidão e amor são expressões da sua vida. Un ángel de luz que se disfraza como ángel de luz no tiene la vida del Señor. Essa figura de um anjo de luz que se disfarça de anjo de luz não tem a vida do Senhor. Pero un ministro de luz tiene la vida del Señor. O ministro de luz tem a vida do Senhor. No nos dejemos impresionar por lo mucho y lo muy lindo que pueda hablar o cantar una persona. Nós não podemos nos deixar impressionar pelo muito grandioso ou tão bonito que alguém possa falar ou cantar, Sino por cómo es su vida en el Señor. mas sim como é sua vida no Senhor. Como luz es conocimiento, hay gente que tiene mucho conocimiento, Como luz é conhecimento, existem pessoas que possuem muito conhecimento, pero es el conocimiento de la filosofía humana, mas são conhecimentos baseados em filosofias humanas, filosofías huecas sin vida del Señor. filosofias sem a vida do Senhor. La gente no quiere saber cuánto sabes, la gente quiere ver a Cristo en nosotros. As pessoas não querem saber o quanto nós sabemos, elas querem a vida de Cristo em nós. Crezcamos en esta vida y el conocimiento aumentará. Que se nós crescermos nessa vida, o conhecimento aumentará. Y el conocimiento verdadero será visto en nosotros. E o conhecimento verdadeiro poderá ser visto em nós. No queremos ser personas solo que sepan, sino personas que vivan a Cristo. Não se trata de querer ser pessoas apenas que saibam, mas que vivam a Cristo. Vamos al cuarto pensamiento. La luz depende de la vida. Vamos ao quarto pensamento. A luz depende da vida. La luz depende de la vida. A luz depende da vida. ¿Cuán brillante es nuestra luz? Quão brilhante é a nossa luz? Depende de cuánto la vida de Cristo absorbió todo mi ser. Depende do quanto a vida de Cristo absorveu todo o nosso ser. Si la vida del Señor absorbió parte de mi vida, esa será parte de la luz.
Se a vida de Cristo absorveu parte da minha vida, então essa será a parte da luz que eu possuo. Cuando nacimos en Cristo, comenzamos con una pequeña luz. Quando nós nascemos em Cristo, nós nascemos com uma pequena medida de luz. Pero cuando fuimos madurando, fuimos creciendo en nuevas y mayores medidas de luz. Mas quando nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo em novas e maiores medidas de luz. Y este crecimiento es un conocimiento vivo del Señor. E esse crescimento é um conhecimento vivo do Senhor. Y quiero hacer una separación entre el conocimiento muerto y el conocimiento vivo. E eu quero fazer aqui uma distinção entre conhecimento morto e conhecimento vivo. El conocimiento muerto es el que me impide identificar al Señor. O conhecimento morto é o que me impede de identificar o Senhor. La mujer samaritana tenía un conocimiento muerto. A mulher samaritana, ela tinha um conhecimento morto. Está delante del Mesías Ela estava diante do Messias y le dice al Mesías, e disse ao Messias: yo sé que un día el Mesías vendrá. olha, eu sei que o Messias virá. Lo tenía delante Ela tinha ele diante dela, y no lo podía ver. não conseguia ver. Hay gente que conoce mucho la Biblia, pero no puede ver al Señor. Existem pessoas que conhecem muito da Bíblia, mas não podem ver o Senhor. Por eso necesitamos un conocimiento vivo. Por isso, nós precisamos de um conhecimento vivo. ¿Recuerdan los discípulos que iban de camino a Emaús? Vocês se lembram dos discípulos que iam no caminho de Emaús? Le iban contando a Jesús que Jesús iba a resucitar. Ele para Jesus que Jesus ia ressuscitar. ¿Tú no sabes lo que pasó en Jerusalén? Você não sabe aquilo que passou em Jerusalém? Que hubo un profeta de Dios poderoso, Que um profeta de Deus poderoso, pero todavía no resucitó. mas todavia não ressuscitou. Y el resucitado caminaba con ellos. O ressuscitado estava ali caminhando com eles. El conocimiento muerto nos impide ver al Señor como nuestra realidad. O conhecimento morto nos impede de ver o Senhor como nossa realidade. Esta luz es un conocimiento vivo. Essa luz que nós estamos falando é um conhecimento vivo. Tal vez no podamos explicar todas las cosas de la Biblia, Talvez nós sejamos incapazes de explicar todas as coisas da Bíblia, pero somos capaces de explicar cómo es Él, quién es Él, porque vive en nosotros. nós podemos explicar quem Ele é e como Ele é, porque Ele vive em nós. No hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, hemos comido del árbol de la vida. Nos alimentamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós comemos da árvore da vida. Vamos al quinto pensamiento. Vamos ao quinto pensamento. Cuando la vida crece, más conocimiento alcanzaremos. Quanto mais a vida cresce, mais conhecimento alcançaremos. Y ese conocimiento nos hará ir más rápido. E esse conhecimento nos fará ir mais rápido. Llega el día que el conocimiento nos guiará, Até chegar o dia em que o conhecimento nos guiará. donde no tendremos que preguntar cosas, ya las veremos más claro. Que não necessitaremos perguntar coisas, mas nós veremos mais claro. Está llegando el día que seremos movidos por la luz y no por preguntas. Está chegando o dia que nós seremos conduzidos pela luz e não mais por perguntas. Muchas de nuestras preguntas pertenecen a la ignorancia que tenemos. Muitas das perguntas que fazemos, elas pertencem à ignorância que possuímos. Y la ignorancia pertenece a las tinieblas. E a ignorância pertence às trevas. Así que si crece la luz, crecerá el conocimiento. Então, quanto mais cresce a luz, mais cresce o conhecimento. Y cuando crece el conocimiento, crece la velocidad. E quando cresce o conhecimento, cresce a velocidade. Dios quiere que nos movamos por la luz que nos habita. Deus quer que a gente se mova pela luz que habita em nós.
Cuando tenemos ignorancia le pedimos muchas señales a Dios. Quando nós temos ignorância, nós vivemos de pedir muitos sinais a Deus. Señor, ¿será tu voluntad? ¿No será tu voluntad? Senhor, essa é a tua vontade. Senhor, é aquela vontade. Pero cuando crece la luz, sabemos su voluntad. Mas quando cresce a luz, nós sabemos a sua vontade. Por lo tanto, vamos a ir más rápido en el crecimiento de su luz. Então vamos tratar de crescer mais rápido no conhecimento da sua luz. Año número 12, crecimiento de su luz para ir más rápido. Ano de número 12, conhecimento da sua luz para ir mais rápido. Sexto pensamiento. Sexto pensamento. Espero estar bien con el horario, apóstol Cristiano. Tranquilo. Sexto pensamiento. Si andamos en la medida de luz que hemos recibido, la luz aumentará. Se nós caminhamos na medida de luz que recebemos, a luz aumentará. Exacto, porque hay una luz inicial. Porque existe uma luz inicial. ¿Se llama de la misma manera la luciérnaga? Não. Es un bicho que tiene luz propia. Ah, o vagalume. Vagalumi, sí. Perdona, en español es luciérnaga. Não conhecia essa palavra. Cuando el vagalumi crece la luz. Quando o vagalume cresce, ele cresce também a luz. Hay una luz inicial, pero tenemos que andar en esa luz. E todos nós temos uma luz inicial, mas nós precisamos andar nessa luz. Porque cuando esa luz se corresponde, esa luz aumenta. Porque à medida que nós avançamos nessa luz, você corresponde a ela, essa luz aumenta. Recuerda que Dios nos da luz por su palabra. E se lembre que Deus nos dá luz através da sua palavra. Cada vez que escuchas una prédica, una enseñanza o una canción, cada vez que você recebe uma palavra, que vê uma mensagem, uma canção, que viene del Señor, te dará luz. Cada vez que essa mensagem que você recebe vem de fato do Senhor, isso te trará luz. Hay canciones que hablan solamente de la realidad humana. Existem canções que falam somente da realidade humana. No queremos esas canciones. Temos essas canções. Queremos las canciones que nos hablan de Él. ¿Quién es Él y quiénes somos nosotros en Él? Nós queremos canções que falem dele e de quem nós somos nele. Esas son las canciones llenas de luz. Essas são canções cheias de luz. El mercado gospel es muy almático. O mercado gospel é muito almático. Porque habla mucho de las realidades humanas. Porque ele fala muito das realidades humanas. Y nos impide ver la realidad de Dios. Nos impedem de ver a realidade de Deus. Recordemos siempre que cuando Dios habla, nos habla su realidad. E nos recordemos que quando Deus fala, Ele fala a partir da sua realidade. Él no habla enfermedad, Él habla salud. Ele não fala de enfermidade, Ele fala saúde. Él no habla pobreza, Él habla abundancia. Não fala pobreza, Ele fala de abundância. Él no habla perdición, Él habla salvación. Fala de perdição, mas de salvação. Él no habla de tristeza, Él habla de gozo. Fala de tristeza, mas de alegria. Cuando Él habla, habla su realidad. Quando Ele fala da sua realidade. Así que tengo que estar atento cuando Dios me está hablando. Eu preciso estar atento quando Deus está me falando. Cuando me habla por una prédica, por una enseñanza, por una canción. Quando Ele está falando através de uma pregação, de um ensino, de uma canção. Y si permanezco en eso, la realidad de Dios crecerá en mí. E se eu permaneço nisso que Ele está falando, a realidade de Deus crescerá em mim. Cuando crezco en el Señor, descubriré que todavía tengo sombras en mi vida. Quando eu cresço no Senhor, eu descubro que ainda possuo sombras na minha vida. Recordemos Proverbios 4 que nos habla de llegar a una luz perfecta. Vamos nos lembrar, Provérbios 4 nos fala de chegar a uma luz perfeita. La luz perfecta es la que no tiene sombras. Luz perfeita é aquela que não tem sombras. Pablo decía, todavía no vemos todo claramente.
Paulo dizia que ainda não podia ver tudo claramente. pero él quería ver claramente. Queria ver claramente. Es verdad que tenemos luz, pero todavía no tenemos toda la luz. É verdade que nós já temos luz, mas ainda não temos toda a luz. Por eso necesitamos permanecer en lo que Dios ya nos ha hablado. Por isso nós precisamos permanecer naquilo que Deus já nos falou. No te olvides lo que Él te habló en los últimos 12 años. Não se esqueça daquilo que ele já falou a vocês nos últimos 12 anos. Has visto mucho más, pero todavía no has visto todo. Vocês viram muito, mas ainda não viram tudo. Pero van a ver mucho más. Verão muito mais. Permanece en lo que Él te mostró y te mostrará más. Permaneça naquilo que ele te mostrou e ele te mostrará mais. Quien es fiel a lo que Dios le habló, Dios le hablará más. Porque aquele que é fiel àquilo que Deus o falou, ele falará mais. Vamos al séptimo pensamiento ahora. Sétimo pensamento. A mayor luz, mayor verdad. Maior luz, maior verdade. Recordemos que luz viene por la verdad de Dios. Vamos recordar que a luz vem através da verdade de Deus. Cuando Dios habla, ilumina. Quando Deus fala, ele ilumina. Y cuando va hablando, va aumentando los niveles de luz. E quando ele vai falando, vai ampliando os níveis de luz. ¿Se acuerdan la primera experiencia de luz que tuvo Pablo? Vocês se recordam da primeira experiência de luz que teve Paulo? Fue camino a Damasco. No caminho de Damasco. Y él gritó desde la tierra, ¿quién eres, Señor? E ele gritou da terra, quem és tu, Senhor? Y Jesús no le dio Colosenses capítulo 1, verso 15 al 24. Jesus não deu a ele Colossenses capítulo 1, verso 1, 24. Sino que le dijo esta palabra, yo soy Jesús. Senão ele disse, eu sou Jesus. Porque esa era la medida de luz que él podía entender. Porque aquela era a primeira medida de luz que ele recebeu, que ele podia entender. Pero él permaneció fiel. Mas naquilo que ele recebeu, ele permaneceu fiel. Dios fue dándole más luz y él fue permaneciendo en esa luz. Deus foi então dando mais luz e ele foi permanecendo nessa luz. Hasta llevarlo a verdades eternas. Até levá-lo a verdades eternas. Él vio el corazón del Padre antes de la fundación del mundo. Ele conseguiu ver o coração do Pai antes da fundação do mundo. Él vio cómo terminaría todas las cosas en Cristo. E ele conseguiu também ver como todas as coisas terminariam em Cristo. No es la misma medida de luz la de Saulo que la de Pablo. Não é a mesma medida de luz, a medida de Saulo e a medida de Paulo. Te ruego, no dejes de ser fiel a lo que el Señor te habló. Eu te peço, não deixe de ser fiel ao que o Senhor já te falou. Porque todavía hay mucho más que Él va a hablarte. Ainda há muito mais que ele vai te falar. Hay cosas que ojos no vieron que vas a ver. Coisas que olhos não viram e você verá. No te acomodes, no te conformes. Não te acomode nem te conforme. En estos 12 años has probado algo, pero no has probado todo. Esses 12 anos vocês já provaram algo, mas não provaram tudo. Ministerio Sueño de Dios, te vas a expandir en la realidad de Dios. Ministério Sonho de Deus, vocês expandirão na realidade de Deus. Y creemos que veremos cosas que antes no hemos visto. Nós cremos que veremos coisas que nós não vimos antes. No es el mismo Pablo el de Hechos 9 que el de Segunda de Timoteo. Não é o mesmo Paulo de Atos 9 e de 2 Timóteo. Porque Segundo Timoteo es la carta donde él está ya a punto de ser sacrificado. 2 Timóteo já é a carta que ele estava a ponto de ser sacrificado. Sus niveles de luz eran tremendos. Os seus níveis de luz eram tremendos. No era el mismo Juan que caminaba con Jesús en los 4 evangelios que el Juan del Apocalipsis. O João que caminhou com Jesus nos 4 evangelhos não é o mesmo João de Apocalipse. Caminar con el Señor es un aumento continuo.
Caminhar com o Senhor é um aumento contínuo. Pero quiero animarles con este último pensamiento a tener cuidado de algo. Mas eu quero te animar com agora o último pensamento para que você tenha cuidado de algo. Algunas personas piensan que mucho conocimiento da licencia para la arrogancia. Algumas pessoas acham que muito conhecimento permite a arrogância. Sin embargo, vamos a ver en Pablo todo lo contrario. Mas nós vemos na vida de Paulo tudo ao contrário. Este es el octavo pensamiento. Esse é o oitavo pensamento. La misericordia aumenta con el crecimiento de la vida y de la luz. A misericórdia aumenta com o crescimento da vida e da luz. Si alguien creció en vida y en luz, crecerá en misericordia. Se alguém cresceu em vida e em luz, crescerá em misericórdia. Algunas personas piensan que por tener mucha luz pueden condenar y criticar a todo el mundo. Algumas pessoas creem que por ter uma medida de luz podem condenar e criticar todo mundo. Y pensar que todos los demás son menos que él. E acabam pensando que todos os demais são menos que ele. Pero si la luz aumenta es porque también aumentó la humildad. Mas se a luz aumenta é porque também aumentou a humildade. Veamos 1 Timoteo capítulo 1, verso 15 y 16. Vamos ver lá 1 Timóteo, capítulo 1, Verso 15 y 16. versículos do 15 ao 16. La luz que proviene del Señor no nos vuelve arrogantes. Perdona-me, apóstolo, 1 Timóteo, Exacto. Capítulo 1, verso 15 y 16. perfeito. 1 Timóteo La luz que 1, sí, versículos do 15 ao 16. sí. La luz que proviene del Señor no nos vuelve arrogantes, A luz que vem do Senhor não nos torna arrogantes, sino que nos hace más conscientes de su misericordia. nos torna mais conscientes da sua misericórdia. Bendito sea Dios. Bendito seja. Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Todavia, por esse motivo mesmo, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus, demonstrasse toda a grandeza da sua paciência e me tornasse um modelo para todos quanto haveriam de crer nele para a vida eterna. Él no dice, yo tengo mucha luz más que los demás apóstoles. Ele não diz, eu tenho mais luz que mais que os demais apóstolos. Y evidentemente es verdad. E na realidade, isso é uma verdade. Pero él dice, yo soy el primero de los pecadores. Ele diz, eu sou o primeiro dos pecadores. No dice, fui el primero de los pecadores. Ele não disse, eu fui o primeiro dos pecadores. Él dice, yo soy el primero de los pecadores. Ele diz, eu sou o primeiro dos pecadores. ¿Qué es lo que produce la luz? O que produz a luz? Conciencia de uno mismo, A consciência de si mesmo. que somos lo que somos por la gracia y la misericordia de Dios. Que somos o que somos pela graça e misericórdia de Deus. Hay una gran tentación cuando crecemos en luz y es la arrogancia. Há uma grande tentação quando nós crescemos em luz, que é a arrogância. Muchos de mis hermanos, amigos y también mi persona hemos sido tentados en esto. Muitos amigos meus, próximos e até mesmo a mim, fomos tentados nisso. En el lugar de la luz y la revelación, creernos especiales. Ao lugar, pela luz e revelação, cremos que somos especiais. Hay congregaciones que se creen especiales. Existem congregações que creem que são especiais. Hay ministerios que se creen que son especiales. Tem ministérios que acreditam que são mais especiais.
La evidencia de que la luz está allí es la misericordia. A evidência que a luz está aí é a misericórdia. Creo que estamos expuestos a mucha luz del Señor. Que estamos expostos? Sí, que estamos expuestos a mucha luz del Señor. Eu creio que nós estamos expostos a muita luz do Senhor. Pero necesitamos ser misericordiosos Mas precisamos ser misericordiosos con aquellos que no le conocen. com aqueles que ainda não o conhecem. Nuestro espíritu arde por el engaño de la religión O nosso espírito arde devido ao engano da religião. y necesito administrar mi corazón Tenho que administrar o meu coração para que la indignación de la religión no mate la misericordia en mi corazón. que a indignação com a religião não mate a misericórdia no meu coração. Necesito descubrir los ambientes y a las personas, Eu preciso saber descobrir os ambientes e as pessoas. porque aún dentro de la religión y los religiosos hay muchos Nicodemos y Arimateas. Porque mesmo dentro desses ambientes da religião existem muito Nicodemos e Arimateias. Y Dios ha tomado esta casa como una casa de luz. E Deus tem tomado essa casa como uma casa de luz. El Señor le ha dado mucha luz al ministerio Sueño de Dios. Tem dado muita luz ao Ministério Sonho de Deus. Pero una de las evidencias que esa luz es de Dios es la misericordia. Mas uma das evidências que essa luz é de Deus é a misericórdia. Y compartamos esta realidad con misericordia de Dios. E que possamos compartilhar essa realidade com a misericórdia de Deus. Si somos quienes somos y estamos donde estamos, es por su misericordia. Se somos quem somos e estamos onde estamos, é pela misericórdia de Deus. Y si mañana llegamos donde vamos a llegar, será por la misericordia de Dios. E se amanhã chegarmos aonde temos que chegar, será pela misericórdia de Deus. Esta luz no se va a corromper en nosotros. Essa luz não vai se corromper em nós. Brasil ha tenido hombres de luz O Brasil tem tido homens de luz. y tristemente algunos de ellos se corrompieron en el camino. E, infelizmente, alguns deles se corromperam no caminho. Y no nos gozamos por eso, nos dolemos por eso. Nós não nos alegramos com isso, nós sofremos com isso. Porque cuando perdemos la misericordia, entonces nos volvemos arrogantes. Porque quando nós perdemos a misericórdia, nos tornamos arrogantes. Que esta próxima estación, Que essa próxima estação, la luz aumente, luz aumente, su realidad sea más clara, sua realidade seja mais clara. pero nunca perdamos de vista la misericordia. Nunca percamos de vista a misericórdia. Porque Dios levantará una iglesia misericordiosa en días de tanta necesidad. Porque Deus levantará uma igreja misericordiosa diante de tanta necessidade. Crezcamos en luz y también en misericordia. Cresçamos em luz e também em misericórdia. Amén. Amém. ¿Puedo tener una palabra de oración? Amém. Vamos ter uma oração. Padre, muchas gracias por este tiempo de luz y de verdad. Senhor, muito obrigado por esse tempo de luz e verdade. En estos 12 años has mostrado tu realidad. Nesses 12 anos, o Senhor tem mostrado sua realidade. Esta casa ha visto tu poder, ha visto tu gracia. Essa casa tem visto o teu poder e sua graça. Y lo que has hecho en cada uno de ellos como familias y congregación. E aquilo que o Senhor tem feito em cada um deles como família e também como congregação. Es un motivo de alabanza y de adoración a tu nombre. Esse é um motivo de louvor e adoração ao teu nome. Pero te rogamos, Señor, Mas nós rogamos a Ti, Senhor, que nos guardes en misericordia, nos guarde em misericórdia que nos guardes en humildad, e nos guarde em humildade. que cuanto más aumente la luz, más aumente tu compasión en nosotros. Quanto mais aumente a luz, mais aumente a compaixão em nós. Líbranos de la arrogancia, Livra-nos da arrogância, de la soberbia, da soberba, y manténnos quebrantados delante de ti. e que possamos nos manter e nos mantenha quebrantados diante de Ti.
y seguiremos creciendo hasta que la luz sea perfecta. Assim nós seguiremos crescendo até que a luz seja perfeita. Todavía quedan algunas sombras en nosotros. Ainda restam algumas sombras em nós. Todavía quedan algunos lugares de oscuridad en nuestras vidas. Ainda alguns lugares de escuridão em nossa vida. Pero nos exponemos delante de ti, Señor. Mas nós queremos nos expor diante de ti, Senhor. Renunciamos al oculto y a lo vergonzoso. Rejeitamos ao oculto e aquilo que é vergonhoso. Y nos exponemos para que tu luz resplandezca en nosotros. E nos expomos para que a tua luz resplandeça em nós. Para que cuando la gente nos vea, te vea a ti, Señor. E quando as pessoas nos vejam, vejam a ti, Senhor. Esa es nuestra gloria. Essa é a nossa glória. Ese es nuestro gozo. Essa é a nossa alegria. Llegar a ser hijos de luz. Chegar a ser filhos de luz. Que te puedan ver en nosotros. Possam ver o Senhor através de nós. Amén. Amém. Amén. Gracias por permitirme compartir con ustedes en este momento. Amém. Eu queria agradecer por poder compartilhar com vocês nesse momento. Has crecido en los niveles de traducción, apóstol cristiano, impresionante. Você tem crescido no nível de tradução de uma maneira impressionante. Y honro profundamente la vida del apóstol Güedes. E honro profundamente a vida do apóstolo L. Espero que mis próximos años yo pueda ser más parecido a él. Eu espero nos meus próximos anos ser mais parecido com ele. Porque él es tan fácil de ver a Cristo. É tão fácil poder ver a Cristo na vida dele. Honro esta casa y honro la amistad que nos une. Eu honro essa casa e honro a amizade que nos une. Y muchas gracias por recibirme en esta reunión. E muito obrigado por me receber nessa reunião. Muchas gracias, apóstol cristiano. Queria me despedir de todos. Uma boa noite. Lembrando a vocês que amanhã nós seguimos com a Conferência Terra de Adoradores. Amanhã nós teremos um culto presencial com o Azaf Boba, pastor Azaf Boba, e nós gostaríamos de convidar você para estar com a gente. Amanhã e sábado nós estaremos aqui com o pastor Azaf Boba e o seu filho. Uma boa noite a todos, que Deus os abençoe, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vocês em nome de Jesus. Amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.